Muito bem. Me escutam? Vocês conseguem me ouvir bem? Eu estou trabalhando aqui com duas. Vamos ver aqui. Muito bem. Vocês estão me escutando, todo mundo? Muito bem. Alegria estar aqui com vocês, viu? E feliz também de ter tantos irmãos aqui assistindo. Oi, Helber, sejam bem-vindos. Eu quero também aproveitar hoje para poder fazer também responder também algumas perguntas depois, no final da aula de cada um de vocês, tá bom? Bom, antes de nós começarmos, eu quero rezar com vocês, né? Invocar a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Amém? Karina, Deus te abençoe, querida. Deus abençoe tua vida. Deixa eu dar uma arrumada nessa luz aqui. Ok. Muito bem, muito bem, muito bem. Então pegue sua palavra em Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Eu queria pedir para que vocês pudessem também ir avisando também a galera lá do Telegram que a aula já começou, porque eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá bom? Então vamos lá? Deus abençoe todos vocês. Ó, gente, eu tô olhando aqui porque eu tô olhando no computador, tá? Mas aí, Thiago, seja bem-vindo, Pamela, Débora, Karina, todos vocês que estão na live com a gente. Muito feliz de ter vocês aqui, viu? Estamos em 67 pessoas. Compartilhe o link para outras pessoas também que não sejam no Telegram, também dos seus contatos. Eu vou dar 2 minutos para vocês fazerem isso, amém? Depois aí nós vamos começar a nossa aula. Primeira coisa, por que eu tô feliz? Eu tô feliz porque o meu intuito de poder criar um relacionamento um pouquinho mais próximo com vocês está se tornando uma realidade para mim. É, na verdade, um sonho que o Senhor foi colocando também no meu coração. E dentro de tudo aquilo que nós temos falado nessa semana sobre José, eu tenho também, Deus tem despertado de novo alguns sonhos meus aí escondidos. Né? Qual que é o meu sonho maior? Meu sonho é de trazer todo o conhecimento desses 20 anos de missão como missionário, ainda dos meus estudos de teologia e de filosofia, e de ciências e religião. Para quem não sabe, eu sou bacharel em teologia pela Pontifícia Universidade da Sardenha, na Itália, e depois também sou mestre em teologia dogmática e fundamental, mestre em filosofia pela Universidade de Roma, e também eu também sou agora doutorando, quer dizer, eu estou fazendo doutorado em teologia e doutorado em filosofia. Eu faço doutorado em teologia em Roma, na Gregoriana, e em filosofia eu faço em Salamanca, na Espanha. Então, esses são todos os meus estudos. Além dos meus estudos bíblicos, daquilo que a gente tem vivido na live. Mas o que eu quero criar com vocês é esse relacionamento próximo. Esse relacionamento mais aqui, ó, você e eu, entendeu? Porque na rede social, lá no Telegram, no Instagram, é muita gente, é muita coisa, às vezes passa despercebido, né? E aqui a gente pode trocar uma ideia um pouquinho mais próxima. Então, assim, vocês depois vão poder escrever algumas coisas aqui pra vocês. Rosário, deixa eu te falar uma coisa, aumenta o teu som, porque o meu som tá normal por enquanto. Amém? Então eu quero transmitir para vocês também os meus conhecimentos. Claro que hoje nós vamos só dar uma pincelada na teologia do Espírito Santo, que a linguagem técnica é pneumatologia, né? Isto é, teologia do Espírito. Pneuma vem de espírito e
Vocês estão achando baixo ainda? Tá baixo o meu microfone? Porque se tiver baixo eu tiro o fone. Tá baixo? Tá bom, né? Então beleza. Então vamos embora. Vocês estão prontos? Então vamos começar? Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, eu te louvo, te agradeço, te bendigo por esse dia, por esse domingo. Aqui no teu santo nome nós queremos nos aproximar do teu Santo Espírito. Nós queremos declarar, Espírito Santo de Deus, que tu és bem-vindo no nosso meio, que tu és o Senhor da nossa vida, que nós te adoramos, que nós te bendizemos, Deus. Espírito Santo, doador da vida, o Senhor que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que habita os nossos corações, nós pedimos nessa noite, ainda uma vez, acende nos nossos corações o teu fogo devorador, a tua chama viva, que nos faz sermos um contigo, Deus. Nós te pedimos, Senhor, nessa noite, que o Senhor possa iluminar o nosso intelecto, iluminar a nossa mente, para poder entendermos quem tu és. Eu te louvo, te bendigo, te agradeço, Senhor, por essa aula fechada com os meus irmãos de anjos que estão aqui hoje. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo o sempre. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações vós fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, visíveis e invisíveis. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém? Podemos começar? Cara, essa é a primeira live no meu canal do YouTube. Então você saiba que se você não é inscrito ainda no meu canal, já se inscreva já. Se inscreva, aperte aqui o sininho de notificações. Tem muita coisa, assim, novidade para vocês que está chegando. Eu passei a semana inteira, semana passada, gravando vídeos super tops, assim. E aí, eu também vou começar a trabalhar no YouTube. Então, assim, eu quero que vocês se inscrevam para vocês também receberem todas as notificações. Dê like, compartilhe, pega aí, ó, tá escrito compartilhar embaixo no YouTube, compartilha no teu Facebook, compartilha geral essa live, amém? Vamos lá. Eu quero que você pegue comigo Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2 em diante, versículo 4. Eu quase não fiz essa live hoje, mas eu pensei seriamente em fazer, porque eu quero manter uma promessa com vocês e ao mesmo tempo manter também um ritmo. E muito importante para mim essa live. Essa live hoje, essa aula é muito importante. Então hoje aqui vocês estão tendo o professor Rafael. Amém? O professor Rafael que vai passar para vocês alguma coisa. Porque Rafael ainda está aprendendo como você, tá bom? Bom, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo de Deus, nós falamos dele, nós temos a capacidade de dizer quem ele nós temos uma ideia mais ou menos, mas quando nós pensamos verdadeiramente quem é o Espírito, nós acabamos entendendo que o Espírito Santo ele é uma pessoa, isso que a igreja nos ensina. Por isso que a Trindade Santíssima ela é 3 pessoas que têm a natureza divina e por isso é um único Deus, ok? Eu não vou entrar tanto no técnico nesse sentido, mas eu quero falar para vocês o seguinte: o Espírito Santo, nós falamos tanto dele, mas muitas vezes nós não temos
uma relação profunda com Ele. Nós não temos uma relação profunda com o Espírito Santo pelo fato que nós somos seres humanos, materiais. Somos carnais. Então, como que eu posso ter um relacionamento com o Espírito Santo se ele é Espírito? Então, para isso, nós temos que entender quem é o Espírito Santo. O que a igreja, o que a doutrina da igreja, a teologia vai nos falar sobre isso. A matéria, a disciplina que estuda sobre o Espírito Santo dentro da teologia é a pneumatologia. Logo, nós não podemos falar de Espírito Santo sem falarmos também da realidade do Cristo, do Filho de Deus e do Pai. Se o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e o Espírito Santo ele é um com o Pai e o Filho, e assim como diz o credo, né, o creio constantinopolitano, niponiceno, que diz, creio no Espírito Santo, que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou por meio dos profetas, né? Então, se eu falo do Espírito Santo, eu não posso desligá-lo, tirar o Espírito Santo da realidade da Trindade Santa. Então, assim, o Espírito Santo, ele é o amor de Deus derramado nos nossos corações, como vai dizer o apóstolo Paulo. Mas ele não é água, ele não é fogo, ele não é óleo, ele não é algo abstrato. O Espírito Santo é uma pessoa que deseja ardentemente criar e entrar em relacionamento comigo e com você. E isso aqui é algo muito profundo. Então, para começarmos a falar do Espírito, vamos pegar a palavra. Gênesis capítulo 2, versículo 4b. Eu vou ler para você, amém? A palavra diz assim: No tempo em que o Senhor Deus fez a terra e o céu, não havia ainda nenhum arbusto nos campos sobre a terra, e nenhuma erva ainda tinha crescido. Porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Entretanto, um manancial subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus modelou o homem com a argila do pó, insuflou em suas narinas um hálito de vida, e o homem se tornou um ser vivente. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, no Oriente, e ali colocou o homem que o modelara. O Senhor fez crescer do solo toda espécie de árvores formosas, de ver e boas de comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 18. Então o Senhor disse: Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma auxiliar que lhe corresponda. O Senhor Deus modelou então do solo todas as feras selvagens e todas as aves do céu, e as conduzia ao homem para ver como ele as chamaria. Cada qual devia levar o nome que o homem lhe desse. O homem deu nome a todos os animais, às aves do céu e a todas as feras selvagens. Então o Senhor fez cair um torpor sobre o homem, e ele dormiu. E tomou então uma de suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Depois da costela que tiraram do homem, Deus modelou uma mulher e a trouxe ao homem. Então ele disse: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, a palavra espírito, ela em hebraico, ela tem alguns nomes. Eu quero fazer uma etimologia das palavras com vocês, né? Quando nós falamos de Espírito Santo, nós temos que entender como que a palavra entende o que é o Espírito. A palavra em hebraico para Espírito é Nefesh. E Nefesh ele está ligado profundamente à dimensão da respiração, da dimensão também da atmosfera e também de um lugar. Então Nefesh, quando você fala Nefesh, você faz esse gesto aqui, ó, na língua, ó. E se você coloca
a sua mão na frente da sua boca, você vai perceber que sai um vento, que sai um ar de dentro de você. Então, o Espírito Santo, ele nada mais é do que o vento de Deus, Gênesis capítulo 2, versículo 4 em diante. Mas agora presta atenção aqui. Quando o Espírito Santo, quando eu falo de Espírito Santo, eu tenho que entender que o Espírito Santo, ele não está com Deus, ele não é somente Deus, ele não está, tem a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele não é a terceira pessoa da Trindade somente. Mas o Espírito Santo, ele está onde? Onde ele habita? Onde é o lugar dele? O Espírito Santo, ele está dentro do Pai, ao mesmo tempo como o Pai está dentro dele, e ao mesmo tempo como ele está dentro do Filho. Entre aspas, o Espírito Santo nada mais é do que a vida de Deus. Se você conversando, eu conversando, colocando a minha mão aqui, ó, eu vou entendendo que o ar que eu respiro, eu trago ele para dentro e expiro para fora, ele vai me ajudando a entender que é isso que me sustenta. Ora, o Espírito Santo, ele é aquela vida divina do seio da Trindade imanente, isto é, o Pai e o Filho, eles se amam a tal ponto, o Pai e o Filho, eles estão ali naquela imanência, chamada assim na teologia, da Trindade, na eternidade, e ele, ali dentro daquele seio da Trindade, o Espírito Santo de Deus, ele é aquela vida. E ao mesmo tempo é uma vida que é comunicada de Deus para fora de si. Ora, quando Deus cria o homem, aqui para nós é muito lindo entender como a palavra ela é perfeita em nos explicar. Ele cria o homem, Deus cria o homem com as suas mãos, modela ele, e ao modelá-lo, ele ainda não tem vida. O que Deus faz? Deus sopra sobre o homem um hálito de vida. Veja, Nefesh. Nefesh também é um hálito. Nefesh também é o vento interior que vem de dentro dos pulmões de alguém, tipo agora do meu pulmão, para poder pronunciar as palavras para você. Então, o Espírito Santo, assim como diz o apóstolo Paulo, ele sonda as entranhas, ele sonda a intimidade, ele sonda os segredos de Deus. Por quê? Porque ele vem de dentro de Deus. Ele é Deus, mas ele vem de dentro, ele conhece na intimidade, ele conhece por dentro. Ele conhece e sabe interpretar e dizer a nós como Deus o é dentro, sem explicar nada. Tá conseguindo eu tô conseguindo fazer me explicar a vocês? O Espírito Santo de Deus, então, ele é essa vida do Pai e do Filho que se comunica, porque a Trindade Santa o que é? Deus em si mesmo se basta. Ele não precisa de mim, de você para criar, para viver. Mas ele é amor. E o amor, ele é totalmente doação. E o amor, ele é totalmente comunicação. Quando eu amo alguém, eu comunico a minha vida. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou dizendo a vocês? E aí, cara, quando vocês vão tendo isso, você vai tendo a ideia de que o Espírito Santo de Deus, ele vai dando a graça para cada um de nós de entrar dentro de Deus. Então, o Espírito Santo, ele tem como linguagem um relacionamento, ele de nos colocar em um relacionamento de intimidade profunda. Então ele é hálito, ele é nefesh. O segundo significado do Espírito em hebraico é a palavra ruah. Então o ruah também vem de vento, vem de ar, também significa respiração. Então quando Deus criou o homem, ele ao soprar no homem, ao colocar o seu hálito nele, em outras palavras, está dizendo o seguinte, a palavra, que Deus colocou a sua respiração, a sua vida, dentro desse pedaço de barro. O que eu quero dizer para você é o seguinte,
O Espírito Santo de Deus nada mais é do que a respiração de Deus em você. Tá entendendo a profundidade de tudo isso? A respiração de Deus dentro de você. Deus que vive eternamente ao criar o homem do barro, coloca nele a respiração daquele que é eterno. Por isso, o homem modelado, todo bonito ali, ainda não tem vida. Deus chega e sopra nas narinas do homem. Em outra tradução, Deus faz assim, ó. Respira no homem. Sabe, a gente tem agora essa realidade da respiração, por causa dessa coisa do coronavírus, toda essa situação que a gente está vivendo agora, né? A gente sabe como é importante o ar, quanto é importante, nesse momento agora, a gente tem tido a ideia do como é importante, por exemplo, ter os respiradores. Ora, nós só estamos de pé porque o Espírito de Deus habita em nós desde a criação, em Adão. Então Adão, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus e Deus colocou nele a vida dele. Veja, quando Jesus diz que ele veio para dar a sua vida para o resgate de muitos, vida aqui não é somente o lugar, a ideia de morrer no lugar de alguém. Mas é de você, por exemplo, pensa comigo, eu vou ter que usar algumas analogias para você entender mais ou menos. Pensa num cara que foi, numa pessoa que foi salva por um banheiro, que estava na praia e ali os caras que cuidam ali, os bombeiros, salvaram a pessoa tá ali afogada. O que o cara vai fazer? Vai fazer respiração boca a boca e ele vai soprar para que a pessoa possa jogar água para fora e colocar o ar para dentro. Só que o ar que ele coloca para dentro de quem que é? É o ar que veio do Salvador, não é? Pois é. Foi assim que Cristo nos salvou. Cristo nos tirou do mar da morte, nos trouxe para a praia. Deu a sua vida por nós. Morrendo, ressuscitou, nos salvou, nos colocou no seguro e soprou sobre nós o Espírito Santo. E aí nós voltamos à vida. Só que aí o que acontece aqui? Adão, ele é de alguma forma aquele homem que foi salvo. Eu e você fomos salvos por Deus e Deus colocou dentro de nós a sua vida. Bom, nós sabemos o que aconteceu na história. E na história, então, o homem, ele decide não obedecer a Deus, ele abandona o Senhor e vai querer viver a sua vida independente de Deus. Veja, aí eu te pergunto, pode alguém que depende de um respirador cortar com o respirador e tentar viver sozinho? Não, ele vai morrer. Foi o que aconteceu com Adão. Adão, ao virar as costas para Deus, a gente assistiu todas as lives dessa semana em relação a Caim, todas as consequências que aconteceram e tudo aquilo que foi. Nós vimos no final das contas que o homem, a um certo momento, ao cortar esse cordão umbilical que ligava diretamente a Deus, ele morre. Entre aspas, ele morre. É uma morte aí eterna, não somente uma morte física. Então, o Espírito Santo, o nosso corpo, a nossa vida, o nosso ser, a nossa estrutura ontológica, vamos dizer assim, ela foi criada à medida de Deus. O que eu estou dizendo para você? Quando o apóstolo Paulo diz que nós somos templos do Espírito Santo, ele está dizendo nesse sentido, que nós somos feitos na medida daquele que enche todo o universo. O Espírito Santo, ele é respiração, ele é hálito de Deus, ele é vento impetuoso, sim, mas ele também pode ser, o Nefesh também pode ser traduzido como atmosfera. Então, a atmosfera como lugar. O Espírito Santo também ele é um lugar aonde eu vivo. Por exemplo, você está aí agora na sua casa fazendo suas atividades, eu também estou aqui e eu posso respirar o ar desse lugar aqui, desse quarto onde eu estou, do lugar onde você está.
Logo, então, o Espírito Santo ele é o lugar aonde os anjos, os santos e todo o paraíso habita. A primeira menção ao Espírito Santo ainda está no capítulo 1 de Gênesis, versículo 1, quando a palavra diz: No princípio Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava informe e vazia, e as trevas cobriam o abismo, e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Em outras palavras, o Espírito de Deus pairava, soprava, arejava sobre as águas. Veja, as águas aqui, elas são as águas aqui elas são a prefiguração também da morte. Então o Espírito Santo soprava sobre a morte. E aí é que quando ele é chamado de Espírito Criador, é porque através do Espírito Santo de Deus, Deus cria e chama à existência todas as coisas. Amém? O homem então ele se afasta e ainda fica esse vazio dentro dele. Até um certo momento em que Deus, depois da aliança que fez com Abraão e toda a história que ele foi fazendo e vivendo na história do homem, o Senhor então manda o seu filho Jesus. E Jesus ele fica, ele se encarna por ação do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. E dentro disso, aquilo que nós temos que entender é o seguinte: a partir do momento em que o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, e o homem aqui eu estou dizendo Adão, ele é criado à imagem. Mas veja, presta bem atenção aqui. Eu quero que vocês agora só escutem, depois vocês comecem a fazer perguntas, tá bom? Como que você pode dizer que o homem foi criado à imagem de Deus? Quem é a verdadeira imagem de Deus? A verdadeira imagem de Deus, nós vamos ver isso aí em João, quando Felipe pergunta para Jesus, dizendo: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus diz: não, por que você pede para eu te mostrar o Pai? Quem me vê, vê o Pai. E aí em Colossenses o apóstolo Paulo diz que Cristo, ele é a imagem do Deus invisível. Então, presta atenção que eu vou dizer a você. Quando a palavra diz que Deus nos criou à imagem e semelhança de Deus, a igreja, a teologia, os padres da igreja entendem que essa imagem, o homem não é a imagem direta de Deus, mas ele foi criado à imagem da imagem. Quem que é a verdadeira imagem de Deus? Jesus, o Filho. Então você e eu, nós somos criados à imagem da imagem, ícone do ícone. Isto é, nós fomos criados para nos tornarmos parecidos com Jesus. Nós somos criados por Deus a nos tornarmos gêmeos com Jesus. Tá conseguindo entender? Então, essa imagem, o Filho de Deus, eu fui orientado a ser parecido com ele. Então, a minha essência mais profunda é ser filho de Deus no Filho. É ser filho no Filho. É ser em Jesus. Por isso, quando a gente fala de Jesus, o nosso coração já se encaixa, o nosso coração se alegra. Por quê, cara? Por quê? Porque Jesus, ele é aquilo que a minha alma anseia, desde a criação. E o Pai me criou, e o Pai me criou, para que eu me tornasse parecido com Jesus. Eu sou o presente que o Pai fez para Jesus, para o Filho. Então, na plenitude dos tempos, quando Adão não respeita mais esse amor, quando Adão não mais entende esse amor que vive nele, porque é essa a realidade, o Espírito Santo é o amor de Deus que vive dentro de nós. Quando ele rejeita e joga para fora esse amor, na plenitude dos tempos, o anjo Gabriel é enviado por Deus a uma cidadezinha em Nazaré, uma virgem desposada de um homem chamado José. O nome da virgem era Maria. E aí nós sabemos que, por obra do Espírito Santo, o Verbo se faz carne e vem habitar no meio de nós. E aqui eu quero que você entenda uma coisa. Quando aquilo que na teologia é chamado de missão trinitária, isto é, o Filho e o Espírito, eles agem no mundo para a salvação do homem. Então, desde a criação, o Espírito e o Filho, a palavra, o Verbo e o Espírito de Deus trabalham
inseparavelmente. Então, Jesus ele encarna no ventre da Virgem Maria por obra do Espírito Santo. E ao encarnar no ventre da Virgem Maria por obra do Espírito Santo, Jesus se torna carne e ele assume a nossa natureza. Então veja, se em um momento eu, Rafael, era orientado a me tornar parecido com Jesus, e aí Adão cai, eu me machuco, o que acontece? Jesus, o Filho, que é atraído pela minha miséria, naturalmente, porque eu fui criado para Ele. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada foi feito. Porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas, sobretudo você. Então, o que o Filho faz? Ele vem me buscar. Ao me buscar, Ele se encarna. Assume a minha natureza, assume as minhas misérias, assume a minha carne, vive como um homem, como diz a palavra de Filipenses 2, na sua kenosis, no seu esvaziamento total, até a morte e morte de cruz. E quando Jesus ele sobe na cruz, ele dá a sua vida, ele dá tudo aquilo que ele tem para possuir a vida de Adão, a vida do Rafael, a tua vida que se perdeu. Jesus então, cara, desce do mais alto dos céus para que aquela vida, aquela respiração perdida do Espírito de Deus possa ser restituído. Então, como que o Senhor faz isso? Na cruz, ao morrer, a palavra diz que ele deu um forte brado e entregou o Espírito. Ele expirou. Jesus faz esse gesto. Entendeu? O vento que estava dentro dele, o Espírito Santo dentro de Jesus, agora ele sopra de novo. E ele, ao soprar, ele enche a minha vida com a sua vida. Então, o primeiro Pentecostes, a primeira efusão do Espírito Santo aconteceu na cruz. Amém? Gente, não distraiam aqui com os comentários. Presta atenção no que eu estou dizendo. Então, se no princípio, presta atenção, existia trevas sobre a terra, também na cruz vai ter trevas. Jesus ele sopra o seu Espírito na cruz e aqui acontece a nova criação do Rafael através dos sacramentos, através da vida trinitária, e o Espírito então vem morar dentro de mim. Meus irmãos, aquilo que eu quero que você possa buscar e entender na tua vida, na tua existência, na minha existência é o seguinte: o Espírito Santo de Deus, ele deseja ardentemente se manifestar a você, mas não vai ser com labaredas de fogo, não vai ser com coisas extraordinárias, com milagres e prodígios. O Espírito Santo é aquela chama silenciosa, aquele riacho que desce, e não de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Porque o lugar onde o Espírito Santo vive, ele está dentro de você. O modo como o Espírito Santo se relaciona comigo e contigo é dentro, de dentro para fora, não de fora para dentro. Porque eu e você somos chamados a sermos então fonte de água. Logo, fonte de águas vivas é a fonte, nada mais é do que uma água que brota de dentro de algo para fora. Então o Espírito Santo, quando você pede, o Espírito Santo desce sobre a minha vida, você está pedindo para o Espírito Santo descer como chuva. A chuva cai como água e entra aonde? No lençol freático. E depois transborda em fonte em outro lugar. Por isso que nós somos chamados a ser fontes. Por isso que Jesus, ao dizer à samaritana que se ela beber daquela água que ele tem, nunca mais vai ter sede, ela vai se tornar rios, ela vai se tornar fonte que brota para a vida eterna. Jesus está dizendo o seguinte: cara, eu estou dando a oportunidade a você de você viver aquela vida que eu tenho. Então já não sou mais eu que vivo. Olha o sentido completo da frase de Paulo. Mas é Cristo que vive em mim.
Então, quando nós falamos do Espírito Santo, nós temos que entender que o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. Ele é Deus, pelo qual eu tenho que adorar, pelo qual eu me prostro, pelo qual eu dedico toda a minha vida, pelo qual eu agradeço porque estou aqui e porque Ele me criou. Mas o Espírito Santo também é uma pessoa que deseja se relacionar comigo, com você. Ele deseja sentar contigo no íntimo, no secreto do teu coração e contar para você as intimidades, a profundidade e os segredos de Deus. Então, quando eu falo de Espírito Santo, eu não posso falar de algo abstrato. Não é algo abstrato. Não é uma fantasia, sei lá como que você pode chamar. O Espírito Santo de Deus é Deus. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa que deseja comunicar a você a vida eterna. Então veja, se na primeira criação do homem, Adão, de barro, se tornou um homem de pé, na segunda criação da cruz, o Espírito Santo dado por Jesus, porque ele deu tudo na cruz, além da sua vida, do seu sangue, além de aquele sangue ter nos lavado, ter nos purificado, Jesus, ele dá a sua vida, ele dá aquilo que é mais precioso na Trindade. Jesus coloca, presta atenção, o que é o Espírito Santo na nossa vida? Jesus coloca aquilo que os anjos, aquele a quem os anjos adoram, aqueles a quem os anjos respiram para viver, que é a vida dos anjos, dentro de você. Dentro de você está aquele que é a fonte de todo o poder no céu, pelo qual Miguel arcanjo, pelo qual o serafim, o querubim, os tronos e todos os anjos e santos que estão no céu, ao respirar aquele ar, respirar aquela unção, respirar aquele ruá, aquele nefesh, dizem, uau, aqui é a morada de Deus. Aquilo ali, aquele ali, quero dizer, habita dentro do teu coração. E é por isso que os anjos, quando olham para nós, dizem, uau, que mistério é esse? Que grandeza escondida em tão pequenina criatura? E quando o apóstolo Paulo nos diz que o Espírito Santo de Deus, ele foi enviado aos nossos corações. Veja, capítulo 4 de Gálatas, diz assim, versículo 1, capítulo 4 de Gálatas 1, diz assim, ora, eu digo, enquanto o herdeiro é menor, embora dono de tudo, em nada difere de escravo. Ele fica debaixo de tutores e curadores até a data estabelecida pelo Pai. Veja. Quando, porém, chegou a plenitude dos tempos, enviou Deus o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido da lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. E porque sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abá, Pai, de modo que já não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro, graças a Deus. Veja o que o apóstolo fala. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, gente. Na plenitude dos tempos, quando o homem não tinha mais saída, quando o homem ele abandonou o colo de Deus, quando ele saiu do paraíso, quando ele foi embora, quando ele com as suas forças quis caminhar com as suas próprias pernas, quando ele não quis mais estar contemplando a presença de Deus, Deus enviou o seu Filho para aquele que foi chamado e destinado a se tornar filho também. Mas porque ele foi embora, então ele manda um filho procurá-lo. E esse filho, o único filho, o unigênito do Pai, Jesus, vem buscar você aonde você se encontra, onde eu me encontro, no meu inferno, na minha vida, na minha morte.
E ao buscar a minha vida, Jesus ele encontra comigo e coloca dentro da minha vida, coloca dentro de mim, porque ele sabe que por mim, veja o que eu vou dizer a você. Jesus sabe que por a minha vida própria, por mim mesmo, eu morro, eu não consigo, eu não dou conta de continuar. Então, para que eu continue, para que eu viva eternamente, o que Jesus faz? Ele coloca dentro de mim o Espírito Santo, Paráclito. Ele coloca dentro de mim a sua vida. Ele coloca dentro de mim a sua vida, que é uma vida eterna. Por isso, todo aquele que é batizado, todo aquele que vive no Espírito, todo aquele que recebeu o Espírito Santo de Deus, pode passar pela morte, mas ele não morre. A morte não pode. As trevas não conseguem combater a luz. E a morte não consegue combater a vida, que é o Espírito, que é o autor de toda a vida. Você está conseguindo pegar aqui o que eu quero dizer para você? O que eu estou dizendo a você é só assim, uma pinceladinha de teologia do Espírito Santo. Mas a nossa fé, a nossa igreja, ela nos ensina isso. O Espírito Santo de Deus, ele é a vida de Deus dentro do barro. A palavra emuná, Emanuel, significa Deus dentro do barro. Quando Jesus assume a nossa natureza feita de barro, Jesus também traz consigo a realidade do Pai, porque Jesus em João, no Evangelho de João, capítulo 14, 15, 16, ele vai dizer: assim como eu habito no Pai, o Pai habita em mim, assim também eu habito em vocês. E ele diz: eu vou preparar para vocês uma morada e quando eu voltar, eu vou levar vocês comigo. Aonde é as moradas que Jesus vai preparar para você e para mim? Fala para mim. Não é um lugar enquanto mansão, enquanto quarto, enquanto fazenda, enquanto sei lá o quê. O lugar é aquele lugar no seio da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo ali, aonde Deus existe eternamente, aonde Ele não teve princípio e nunca terá fim. Pega uma criatura que teve começo, que pecou, que destruiu a sua própria vida, que se desviou e depois de ter sido salvo por Jesus, Ele coloca você, através do Espírito Santo, dentro da Trindade. E aquela intimidade profunda, presta atenção que profundo isso, cara. Aquela intimidade profunda que nenhum ser conhece, você é chamado a conhecer e a viver para sempre. Isso aí, isso aqui é céu. Então Jesus ele diz: eu vou preparar para vocês um lugar. O lugar é o quê? A mesa. Com quem? Com Ele, com o Pai e com o Espírito. E você sentado na mesa. O serafim queima. O querubim, os querubins, eles fazem a experiência da Shekinah no meio deles. Os tronos carregam Deus dentro, enfim. Mas eu e você somos chamados a viver dentro de Deus. Mas, para que nós possamos ser preparados a viver dentro de Deus, Deus o que fez? Colocou dentro de nós a vida dele. Então o Espírito Santo de Deus, ele desce na tua vida e na minha vida, nos nossos corações. É lindo isso, não é? Para poder, veja bem, para poder, vivendo em mim, ensinar o Rafael como é se relacionar com Deus internamente. Veja, o verdadeiro relacionamento com Deus está na intimidade interior. Não naquela possibilidade que tenho de querer muitas vezes, de ser algo que eu acho que é pelas palavras, pela gritaria somente. Não. O relacionamento com Deus, meus irmãos, está dentro, em algo íntimo. Sabe quando você ama aquela pessoa que você ama tanto, tanto, tanto que com palavras você não consegue se expressar? Então, não conseguindo se expressar, o que acontece? Você fica em silêncio.
E esse silêncio te faz entender aquelas coisas íntimas do teu coração que você não consegue com as suas palavras falar. Então, o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós, ele é a intimidade profunda do Pai e do Filho, para me ensinar, no silêncio da noite, no momento mais profundo, que eu não vou poder falar com ninguém, saber encontrar em palavras interiores aquilo que Deus é para mim. Então, amados, Deus colocou dentro de você, dentro de mim, a vida eterna. Mas não é uma vida eterna dos anjos. Os anjos também têm vida eterna. Mas a vida dele. Por isso que veja o que eu vou dizer a você agora. Por isso que quando nós rezamos o Pai Nosso, eu digo Pai Nosso. Por que Pai Nosso? Ora, um pai só é pai se ele é pai biológico de verdade, se eu tenho algo dele. Deus, quando nos adotou em Jesus, ele não nos adotou com um papel de contrato, de procuração no cartório, como nós fazemos as adoções aqui. Existe um sangue que liga a mim e a você. Existe um sangue que nos liga. Um sangue precioso versado na cruz que foi feita uma transfusão no sangue morto de Adão, que é o meu sangue e o teu. Eu carrego dentro de mim a genética de Deus. Você carrega dentro de você o DNA de Deus, o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder? Tem. Por que tem poder? Porque ele é o sangue do Todo-Poderoso, aquele que está sentado à direita de Deus e que pisa a cabeça de Satanás. Mas esse sangue, ele não liberta a minha vida porque ele é aspergido sobre a minha vida. Não, é porque ele vive em mim, porque ele corre nas minhas veias, porque espiritualmente eu sou impregnado desse sangue. E quando o Pai olha para mim, o Pai vê, uau, aquilo que eu sonhei desde o princípio, do homem ser parecido com o meu filho, agora o é porque o meu filho colocou nele a imagem. É um valor imenso aquilo que tem dentro de você. Pare de se achar aquilo que você não é. O que você não é? Uma simples criatura. Você é um filho muito, muito amado. Que o Pai, sabendo que você necessita da sua presença, respira dentro de você. Logo, o que é o Espírito Santo, meus irmãos? O Espírito Santo é a respiração de Deus dentro de mim. É a certeza que Deus vive dentro de mim. Só um pouquinho. O Espírito Santo de Deus, ele é tão profundo, esse amor dele por nós, que ele também viveu um esvaziamento na salvação do homem, assim como Jesus. E agora eu quero te explicar uma coisa. Presta atenção aqui, ó. Olha para mim. O Espírito Santo é Deus, certo? Só que se Deus descesse com todo o poder e toda a glória, nós morreríamos. Esse mundo não aguentaria. Então, ele precisa de fazer o quê? Ele precisa de se esvaziar, de descendo, 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 descendo. Imagina o Espírito Santo como se ele tivesse, como Jesus também, como tivesse várias vestes, várias coroas. Né? E ele vai tirando, vai diminuindo de tamanho, vai tirando, vai diminuindo de tamanho para ficar à tua medida, para encaixar certinho dentro do teu coração, para não te matar, para não me matar. Mas o que acontece? O Espírito Santo, em um certo momento, ele vai tirando, ele vai se desnudando, ele vai tirando os seus dons, os seus carismas e tudo mais, né? Para se tornar nu dentro de você. Só que ele não tira isso e joga para trás. Ele tira a roupa e reveste você.
sabedoria, inteligência, discernimento, caridade. E Ele coloca tudo aquilo que Ele é em você e vai te adornando, vai te adornando, vai te adornando enquanto Ele vai ficando pequeno. E vai te adornando enquanto Ele vai ficando pequeno. Vai te adornando, até um certo momento que o Espírito fica nu e olha para você e fala: uau, Rafael tá tão bonito com as minhas vestes. Eu vou fazer do Rafael as minhas vestes. Aí o Espírito vem e se reveste de você. O repouso ele é algo muito simples, porém adornar, Lúcia, adornar na verdade é se enfeitar, é se vestir, amém? O Espírito Santo ele vem habitar dentro de nós, nos prepara e com ele então está o Pai e o Filho. E aquilo na teologia se chama inabitação da Santíssima Trindade. Aquilo que Santa Elizabeth da Santíssima Trindade descobriu. O Espírito Santo de Deus habita nos nossos corações, habita no coração do homem. Deus habita no coração do homem. Por isso que quando uma pessoa está em estado de graça, o inferno fica em choque. Por quê? Ele não vê você. O seu anjo da guarda não vê você. Ele vê que você carrega dentro de você o céu inteiro. É o céu inteiro dentro de você. Por isso que quando um católico, quando um cristão reza, faz esse gesto aqui, ó. Rezar por aqueles que morreram, por aqueles que estão distantes, você encontra o mundo inteiro dentro de você. Porque Deus habita em você. Vou contar uma experiência para vocês. Uma vez, nas minhas andanças de missões, eu estava numa cidade em Varginha e vieram falar para mim que o chefe dos satanistas da cidade tinha mandado 70 jovens para acabar com o retiro. Foi muito difícil esse retiro, eu já até cheguei a contar uma vez em alguma das lives. Mas a menina predileta do chefe ali, do sacerdote satanista naquele lugar, estava ali. Então ela se manifestou, ela teve várias situações de possessão, foi um momento de libertação muito forte para ela, enfim. O que deixou integrado aquele homem é que ele não conseguiu acabar com o retiro. E ele veio pessoalmente falar comigo. Ele falou: olha, eu quero falar com você. Eu nunca tinha contado essa história. O que você tem? Que sacerdote você é? Ele falou para mim. Que 70 dos meus discípulos não conseguiram acabar com esse fim de semana do teu retiro. Eu disse para ele: eu não sou sacerdote. Eu sou casa daquele que está sentado no trono e aquele que expulsou Lúcifer do céu. Eu sou só casa, não tenho nenhum mérito em tudo isso, mas sou casa. O que eu quero dizer para você? E ele foi embora assim, intrigado. Não existe mal que pode atingir tua vida se você tem consciência plena de que quem habita o teu coração, quem habita a tua vida, é aquele que tudo pode. O Espírito Santo de Deus é chamado de Paráclito, defensor, advogado, consolador, não é? Escudo, proteção. Ele é o guarda que não dorme. Ele protege você dentro e fora. Não tem o que temer. Amém?
Esse é o Espírito Santo, que muitas vezes nós invocamos, e invocamos os dons dele, e esquecemos de invocar a presença dele e de pedir um relacionamento pessoal com ele. Você não é chamado a ter os dons do Espírito. O Espírito Santo, para ele, é indiferente se você tem carisma, dom ou outra coisa. O que ele quer é ter relacionamento contigo. É ser teu amigo. É poder conversar com você, falar o teu coração. O Espírito Santo de Deus, ele deseja ardentemente queimar em você. Você está entendendo? E é isso, amados. Eu vou deixar a live salva para vocês poderem assistir de novo. Eu quero que vocês compartilhem essa live. E eu quero que você, a partir de hoje, mude a tua visão do modo como você trata o Espírito Santo. Por que que o Espírito Santo, vou falar outra coisa aqui. Por que que o Espírito Santo, ele é importante e por que ele une as coisas? Veja, pensa. Vamos pegar aqui. Você é o trigo, a farinha moída. Pensa comigo, uma vida machucada, triturada pelo sofrimento. Cristo, ele é a levedura também, o fermento, de alguma forma, que faz crescer a massa, mas o Espírito Santo é a água, vamos supor assim. Esse é um exemplo muito bobo que eu estou dando, nem é certo esse exemplo que eu estou dando na verdade, mas enfim. O Espírito Santo é a água que mistura a farinha e ao mesmo tempo também o fermento. E aí, cara, quando você coloca a água, o que acontece com a massa? Você não sabe mais o que é água e o que é massa, porque se torna uma coisa transformada. Depois passa no fogo e se transforma em pão. Amém? O Espírito Santo de Deus, ele é esse elemento, ele é essa pessoa que me liga, que dá liga, que me une aos meus irmãos na terra, a comunhão dos santos, com o Deus que está acima de todo nome, com Jesus, que assume a nossa natureza, e com o Pai. Então o Espírito Santo, ele une, ele é aquele que une. Você está entendendo? E que me faz ser um com Deus. Intimidade está também no fato de unidade, de estar na intimidade profunda. Ora, qual que é a intimidade mais profunda do ser humano? A intimidade mais profunda do ser humano é a gestação. A gestação, que você está dentro da barriga da sua mãe. E a segunda maior? É quando você se une à tua esposa, ao teu marido, se torna uma só carne. Ora, aonde está o Espírito em tudo isso? O Espírito, ele é aquele que dá a graça de que eu me torne um com meu esposo. E ele é aquele que me dá a vida de estar dentro de minha mãe. Então, o Espírito Santo de Deus, que é intimidade, por isso que Jesus fala para Nicodemos, quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Quem não nasce porque a água, o Espírito Santo é água está onde? Está no útero. Logo, o Espírito Santo de Deus, na verdade, ele é aquele que me coloca dentro das entranhas de Deus. Dentro do íntimo mais profundo de Deus. E me gesta ali e me faz ser aquilo que eu sou chamado a ser. Se você pergunta então, quem é o ser humano? Eu te digo, o ser humano, ele é esse ser pequeno, insignificante, fraco,
frágil, mas que é a medida de Deus, templo de Deus, morada de Deus. Amém? Amém? É isso aí, gente. Que o Espírito Santo de Deus possa derramar na tua vida hoje a certeza, a alegria de pertencer a Ele. Deus abençoe você. E é o Espírito Santo de Deus que me faz ser teu irmão. É Ele que une a minha vida à tua, mesmo a gente não estando próximos pessoalmente. É o Espírito Santo que faz com que a gente se torne, de alguma forma, como uma família. Então hoje eu quero liberar sobre a tua vida uma graça especial. Feche os teus olhos. Eu quero rezar por você. Eu quero pedir para que Deus possa, mais uma vez, derramar o seu amor e a sua bondade sobre você. E que hoje você possa descobrir esse amor profundo, um amor que não passa. Senhor Deus, eu te peço nessa noite que o Senhor possa enviar mais uma vez o teu Santo Espírito sobre a vida desses meus irmãos que estão aqui. E que se em algum momento eles viveram a dúvida da tua presença, se em algum momento, Deus, esses irmãos que estão aqui nessa live, nesse estudo, e aqueles que estarão depois que ela estiver gravada, porque estou gravando essa live no Kairos, não no Cronos, eu peço para que o Senhor possa despertar no coração de todos aqueles que estão aqui a beleza, a graça daquilo que nós somos. Eu te louvo e te bendigo, Espírito Santo de Deus, por todas as libertações que o Senhor está realizando nessa noite. O Senhor que queima, o Senhor que traz água, o Senhor que traz óleo, o Senhor que traz unção, o Senhor que traz bálsamo. Nós queremos declarar nessa noite que Tu és Deus e que nós Te adoramos com o Pai e o Filho e que Tu és o doce hóspede da nossa alma. Por isso, Espírito de Deus, com toda a autoridade que o Senhor nos deu, eu quero declarar nessa noite na vida de todos aqueles que se encontram a Tua presença fixa, real e eterna na vida de todos aqueles que necessitam. Que você possa receber hoje, em nome de Jesus, todas as bênçãos, a alegria de ser filho no Filho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero que você agora possa ir se inscrever no meu canal, compartilhar essa live para todo mundo, tá bom? Lá no grupo do Telegram depois compartilhar como foi, como que vocês acharam. Eu vou responder as perguntas lá, mas eu quero mais saber como foi para vocês, amém? Quem não assistiu ainda, vou deixar aqui a live salva, vocês podem assistir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amanhã nos vemos no estudo bíblico, compartilhe geral para todo mundo. No estudo bíblico de amanhã nós vamos continuar a vida de José, estudar José, e nós vamos começar a falar sobre a reconciliação. Se preparem, hein? Nós vamos tratar em vários temas aí, bem forte de algumas feridas que nós carregamos na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu quero pedir para que você possa compartilhar no seu Facebook, no teu Instagram, no teu WhatsApp. Faz um print dessa aula que a gente está tendo agora aqui. Se você está no computador, faz uma foto do computador, coloca, me marca lá no Instagram e partilha geral para a galera. Se inscreva no meu canal, tá bom? E convide as pessoas para se inscreverem. Amanhã nós estamos meio-dia no mesmo horário, pelo meu Instagram, Estudo Bíblico. Amém? Obrigado por participar, eu estou muito feliz por vocês estarem aqui, gente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar a Virgem Maria? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Beijo para vocês.
Se cuidem, viu? E foi muito bom estar com vocês aqui.